E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Primeiro, assim, vou começar agradecendo aqui Juliana, Samila e Rani, que o painel foi excelente, né? A gente tentou trazer pessoas que acho que pudessem representar o que a gente tem feito e o que a gente quer fazer, né? Que representasse, e eu não podia esperar um resultado melhor. De verdade, eu achei que foi muito, muito bom. E aí perguntaram se eu estava nervoso, eu falei que acho que agora eu acabei de ficar, depois do que vocês fizeram aqui, entendeu? Mas e também pedi para vocês para ter só um pouco de paciência comigo, uns poucos minutos, entre 30 e 1h30, a gente termina aqui, como se fosse aquela aula final, né, todo mundo esperando para ir para o almoço. Mas vamos lá, pode começar para mim. Muita coisa do que eu vou trazer aqui já foi, inclusive, apresentada. Eu começo trazendo 2 dados. Tá? Quando a gente olha a posição do Brasil no ranking global de inovação, nós estamos falando que o Brasil ocupa a posição 54. E quando a gente olha para a posição do Brasil no ranking de publicações científicas, nós estamos falando da posição 14ª posição. Eu não vou tratar aqui se é importante, se é interessante, qual que é o valor, se está bom, se está ruim. Quero chamar a atenção para o gap que existe entre uma e outra, para a diferença de posição. Isso é uma coisa que a gente sempre entendeu que, como foi dito aqui na abertura, a gente tem muito mais capacidade hoje efetiva de publicação científica do que de transformação em inovação. E então, a gente vê desde sempre que há um potencial represado de geração de novas tecnologias e novas empresas. E é nesse cenário que a Fundepar foi criada, para tentar, porque a gente entendeu desde o princípio que investir em empresas de base tecnológica de origem acadêmica era uma ação que pudesse destravar o potencial que aí está. Pode passar. A gente não pode esquecer o lugar onde estamos agora, né? A UFMG. Não vou trazer todos os números, porque todo mundo já conhece a relevância, mas nós estamos falando de uma das melhores universidades do Brasil, com uma capacidade de atuação, de extensão e de impacto. Nós estamos falando de 5.000 pessoas que são impactadas, e que também tem sido reconhecido ultimamente como uma universidade empreendedora. O outro ponto, né, que a gente tem que ressaltar é a competência de atuação da Fundep. Nós estamos falando de uma das principais, uma das maiores fundações de apoio, e que só em 2022, né, fez a gestão de mais de 3.661 projetos. Então, são 3.661 atividades de pesquisa e desenvolvimento que têm o propósito de entregar resultados. E a Fundep tem feito isso há 47 anos, surgiu como Universidade Federal, como a fundação de apoio da UFMG, e a gente vê que tem desempenhado esse papel. E eu trouxe essas informações aqui só para deixar claro que é nesse cenário que a Fundepar foi criada, e é nesse cenário que ela vem atuando nos últimos 10 anos. Como que a gente tem atuado nesses últimos 10 anos? Chama atenção aqui, a gente começa, como foi dito, por um programa de investimento exclusivo para investir em empresas de base tecnológica da UFMG, e que termina com um fundo de investimento em participações, o FIP Seed for Science, que é uma evolução do programa que tem a função de investir em empresas de base tecnológica nos primeiros anos de vida. Pode passar para o próximo? Como que a gente tem feito? Ao longo desses 10 anos, a gente já impactou, então, mais de 5.000 empreendedores por meio de 20 programas de aceleração. Nós já efetivamos 57 investimentos em empresas, um capital sob gestão, que é uma métrica para gestores de fundo de investimento, de mais de 80 milhões. Tudo isso foi feito por meio de 3 veículos de investimento. E para quem começou especificamente investindo na Universidade Federal de Minas Gerais, hoje nós já temos investimento em 8 diferentes estados em todo o Brasil. Especificamente do fundo do Seed for Science, o que a gente tem? A gente tem, até o momento, 12 empresas investidas, e é legal saber que essas 12 empresas investidas vieram de uma análise de mais de 2.200 oportunidades de negócio. Isso dá para a gente, pessoal, uma conversão final de funil de 0,5%. Tá?
para a gente conseguir chegar em 12. Essas 12 empresas, elas, conjuntamente, o portfólio de investimento, ele tem faturamento do ano de 2022 de 28 milhões de reais, e esse faturamento ele tem crescido a uma taxa média anual de 59% a cada ano. Tá? Outros pontos que são muito interessantes de trazer é ali, hoje, no FIP Seed for Science, a gente investiu 23 milhões de reais, e cada R$1 nosso nas empresas foi capaz de atrair mais 1,65 de subvenção econômica. Como o Hanke ressaltou aqui, a importância de captar a subvenção econômica é uma característica de empresas de base tecnológica, então acaba sendo mais um indicador de como que as nossas empresas realmente estão trabalhando na fronteira do desenvolvimento tecnológico. E quando a gente fala de novas rodadas de investimento, fundos de investimento trabalham com uma escala, a Samila trouxe aí de pré-seed, seed, anjo, são as sequências de investimento que as empresas captam. E uma também das métricas é entender o quanto de novas rodadas de investimento que as empresas captam. E as nossas empresas captaram mais 36 milhões de investimento, que dá aí, a cada R$1 investido pela Fundepar, 1,56 de novos investimentos. E o último número, que é um dos números que eu gosto muito, esse portfólio também ele já gerou 220 empregos até hoje. Tá? E no vídeo estava lá trazendo, mas não fez a comparação, os empregos, né, o emprego formal no Brasil hoje, o dado de mestres e doutores em emprego formal é de cerca de 1,1% no que foi feito como a última pesquisa. O nosso portfólio, nós estamos falando de 34%. Pessoal, isso assim, esse número ele é exato e específico, que mostra que investimento nesse tipo de tecnologia transfere mão de obra qualificada da universidade para o mercado. Então, um número que a gente fica muito feliz de poder apresentar para vocês. Próximo. A gente está falando do portfólio, algumas das empresas, eu vou passar por algumas aqui só para vocês verem a diversidade dessa empresa. Vou começar por uma empresa de origem da UFMG, a Kunume, do professor Nível Ziviani, que trabalha com ciência da computação e inteligência artificial para desenvolver, para trazer solução para diversas áreas. Vou falar da Tarvos, que tem armadilhas automáticas e inteligência artificial para fazer monitoramento e controle de praga. Nominalmente, agradecer a presença do Andrei, que está aqui, que é o criador e o responsável, né, o empreendedor da Tarvos. Tem também a FabNS, que é soluções para caracterização de nanomateriais, que é uma spin-off do LabNS aqui da UFMG. Também agradecer aos empreendedores que estão aqui, Taiguara e Hudson, acho que o Cassiano não. Então, obrigado aí pela presença. Isso é para exemplificar o quão diverso é o nosso portfólio. A gente pode destacar aqui que a gente tem empresa de alimentação plant-based, a gente tem a Selva, que faz cultivo celular de gordura, pode passar. E só, além da Lume Robotics, que o Hanke já apresentou, por exemplo, também a Moia, que o empreendedor também saiu aqui da UFMG e se propõe a fazer eVTOLs de alta capacidade. Estou falando de veículos elétricos não tripulados, com decolagem e aterrissagem vertical, que também vai revolucionar o mercado de transporte na área. Não vou passar por todas, pessoal. Nosso portfólio vocês encontram no nosso site, vocês podem visitar, e qualquer outra informação a gente está disponível para passar para vocês, só para vocês entenderem tudo que a gente tem apoiado nesse tempo. Pode passar, Miriam. Bom, alguns aprendizados, e está muito alinhado com o que foi dito aqui. Apesar de a gente ter visto a evolução do mercado de investimento em startups, isso é claro, né, principalmente nos últimos anos, a gente tem muito pouco fundo de investimento focado nas empresas no estágio inicial de desenvolvimento. E se a gente coloca a questão do diferencial tecnológico, eu diria que a gente não tem muito poucos, não, a gente tem raros. A Fundepar, ela talvez seja uma das únicas poucas, não vou arriscar dizer que é a única, porque tem um ou outro que às vezes também faz um investimento, mas nessa fase inicial a gente ainda precisa enriquecer o ecossistema com mais recursos, né? Pode passar. Acho que ficou claro com as falas do Hanke e da Samila que mais do que o dinheiro que a gente investe, né, os empreendedores na fase inicial eles também precisam
de um capital mais paciente, né? Além do capital mais paciente, a gente precisa de dar um pouco mais de formação técnica, muitas vezes, né? Dependendo da área de origem daquele pesquisador ou daquele empreendedor, ele precisa se transformar um pouco em executivo, em gerente. Então, a gente tem que estar próximo das empresas e a gente tem visto que quanto mais próximo, mais a gente consegue aumentar a capacidade de execução daquele time empreendedor. Mais um. Muito se falou aqui também de consolidação de ecossistema. E, gente, para consolidar o ecossistema, para ter um ecossistema robusto, nós não estamos falando de atividades isoladas. A gente precisa de ter atividades conectadas, diversos tipos de estágios de investimento e de capacitação para o empreendedor, inclusive, entender algo que é muito necessário, que é o empreendedorismo como uma opção de carreira. Tá? Apesar da gente entender que hoje já evoluiu muito, quando eu empreendi, quando eu comecei a empreender, a Samila falou de fazer canvas dentro da universidade, eu fiz o meu plano de negócio num CD. A gente tinha que comprar um CD que foi desenvolvido aqui no UFMG, que chamava Make Money, para você preencher os dados. Hoje é tudo muito mais ágil. E aí você precisa hoje dar o caminho para aquele empreendedor, para que ele entender qual que é o próximo passo, para ele orientar, para ele ter foco, para ele construir a trajetória dele de forma mais robusta e menos sofrida. Tá? Próximo. E esse é o mais óbvio de todos, mas a gente tem que dizer o óbvio muitas vezes, inclusive. As empresas que têm a origem em problemas, em soluções muito relevantes, elas têm uma maior chance de sucesso. Vamos passar. Aí, pessoal, qual que é o ponto? Deixando de olhar um pouco para trás, vocês já entenderam como que a gente foi criado, o que a gente tem feito? É muito claro para todo mundo que a gente vive em momentos de transição, né? Hoje é notório que modelos que eram usados já não se encaixam em diversas áreas, em todas as áreas. Então, é o mesmo para modelos de negócio. Tá? O crescimento econômico desordenado, sem preocupação, ele tem causado desde sempre, né? Ele leva à degradação ambiental e à degradação humana. E o último a gente deixa destacado para vocês que não dá mais. É inviável que a sociedade continue trilhando esse caminho sem estar 100% alinhada ou preocupada com as questões socioambientais. Pode passar. Desde o início foi dito aqui sobre inovação e empreendedorismo. O centro do empreendedorismo, a gente está falando do empreendedor. E o empreendedor, né, é uma palavra que ela tem sido usada de forma muito simplista e muito diretamente conectada apenas, muitas vezes, no ambiente financeiro e econômico, que é a maximização de resultado daquela empresa para dar o lucro. E a gente aqui na Fundepar, a gente gosta de uma linha, tá, que trata isso de forma mais ampla. Então, a gente defende, a gente reproduz o conceito de que o empreendedor ele deve ser, principalmente, né, no século, nós estamos 2021, um agente de mudança e de transformação social. Último. E aí, pegando, né, resgatando o que o professor já, inclusive, trouxe, pegando o espelho da UFMG, nós estamos falando de uma instituição que ela é abrangente e competente em todas as áreas de conhecimento. Então, a Fundepar ela não podia ficar restrita a uma área, as hard science ou as ciências duras, apenas para cumprir o seu papel. Então, com isso, hoje, pode passar, o que a gente tem aqui, convido vocês para conhecer, é que a gente está lançando oficialmente um novo programa de investimento em negócios de impacto. Tá? Nós vamos buscar empresas que tenham a sua proposta de valor direcionada a solucionar problemas sociais, tá? Que estejam conectados aos 17, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente trouxe algumas áreas prioritárias que estão destacadas: saúde, moradia, mobilidade urbana, educação, transformação digital, acesso à justiça e defesa da democracia, redução do impacto ambiental, economia criativa e mudança climática, que a gente acha que representa bem o que nós queremos trazer. Mais um. E, além de encaixar nessas grandes áreas que a gente trouxe, é claro que a gente vai avaliar um monte de outros critérios. E, dentre esses critérios, a gente destaca a diversidade
e a capacidade do time empreendedor. Até então, sempre foi avaliada a capacidade do time, mas é sempre a capacidade, então a gente está trazendo a diversidade para essa análise. Obviamente, o impacto socioambiental positivo que vai ser causado por essa nova startup, mas temos que lembrar que a gente está falando de um fundo de investimento, de um programa de investimento em negócio. Então, a gente também vai avaliar, né, os aspectos financeiros, o modelo de negócio, porque ele precisa preencher requisitos inerentes a esse tipo de empresas-alvo. Tá bom? Pode passar mais um? E aí, só para finalizar, a gente traz aqui um exemplo que o mesmo ecossistema que permitiu a nossa criação e a nossa atuação nos últimos 10 anos é o mesmo ecossistema que nos permite reunir essas pessoas e sonhar, e entender que a gente tem a capacidade de se colocar como mais um agente no sentido de provocar essa mudança. Ninguém que passou aqui falou diferente disso. Acho que está todo mundo ouvindo isso o tempo todo. E eu fico muito feliz de poder ser o porta-voz aqui para vocês, de agradecer, né, ao apoio da Fundep, ao apoio da UFMG e cada um que tem feito parte dessa trajetória nossa que nos capacita. E hoje eu estava lembrando de uma frase que eu não pensava nela há muito tempo, que aí ela é mais ou menos assim, tá, gente? Vocês me perdoam, que é aonde como é que é? Aonde as minhas habilidades encontram as necessidades do mundo, lá é o meu lugar. E aí eu fico muito feliz de trazer para vocês que eu acho que eu estou em um lugar onde eu possa trazer toda essa habilidade, esse conhecimento, enfim, de um propósito maior, e que venham mais 10 anos, que a gente consiga estar trazendo novas comemorações, novas empresas de uma forma mais abrangentes, em prol de um desenvolvimento da sociedade mais justa. E é isso. Último, só para agradecer, então, a presença de vocês. Meu e-mail está ali, caso vocês tenham interesse de buscar mais alguma informação. O QR Code direciona direto para a nossa página, para o nosso site, onde tem as informações a respeito do nosso portfólio e da nossa atuação. Foi rapidinho, né? Obrigado, gente. Neste momento, convidamos o professor Jaime Arturo Ramires, presidente da Fundep, e o diretor de gestão da Fundepar, Felipe Godoy, a retornarem ao palco para a assinatura do termo simbólico de lançamento do novo Fundo de Financiamento da Fundep, voltado para o apoio às empresas desenvolvedoras de tecnologias de impacto social. O Programa de Investimento em Negócios de Impacto tem os seguintes dizeres. Neste ato, oficializam a criação do Programa de Investimento em Negócios de Impacto, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, e a Fundep Participações S.A., destinado a empresas que promovam impacto positivo na sociedade, que tenham sua proposta de valor focada na solução de problemas sociais e estejam alinhadas com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Serão avaliados critérios como a constituição e capacidade do time de empreendedores, o impacto socioambiental positivo gerado pela startup e o modelo de negócios, que deve demonstrar atratividade, eficiência e viabilidade financeira. As áreas prioritárias de investimento são moradia e mobilidade urbana, saúde, educação, mudança climática, economia criativa, transformação digital e redução do impacto ambiental, acesso à justiça e defesa da democracia. Belo Horizonte, 21 de junho de 2023, assinam pela Fundep o professor Jaime Arturo Ramires e pela Fundep Participações S.A., Carlos de Oliveira Lopes Júnior e Felipe Moleda de Godoy.